A Revolta dos Malês. Você já ouviu falar na Revolta dos Escravos Malês? Essa não é apenas mais uma página esquecida da nossa história. É um dos episódios mais sangrentos e chocantes da escravidão no Brasil. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, em Salvador, centenas de escravizados muçulmanos se levantaram contra seus senhores, armados de coragem, fé e esperança. Eles acreditavam que aquela noite seria o início de uma nova era, a Era da Liberdade. Mas o que aconteceu mudou para sempre a vida daqueles homens e mulheres, e até hoje é lembrado como uma das maiores revoltas de escravizados urbanos da história. Prepare-se, essa é a verdadeira história da Revolta dos Malês. A vida dos malês, fé e resistência em segredo. A palavra malê tinha origem no Iorubá e significava muçulmano. Grande parte dos africanos trazidos para a Bahia era de origem nagô, e muitos deles professavam o Islã. Diferente de outros grupos de escravizados, os malês tinham uma característica que aterrorizava os senhores brancos: sabiam ler e escrever. Eles liam o Alcorão em árabe, mantinham escolas clandestinas e ensinavam uns aos outros, mesmo debaixo da mais dura repressão. Seus costumes eram vistos como uma ameaça. Usavam roupas brancas, rezavam 5 vezes ao dia e jejuavam em certas datas. Tudo isso era proibido. Senhores que descobrissem escravizados rezando em árabe ou guardando escritos religiosos os submetiam a castigos brutais. Muitos eram açoitados até a carne se abrir. Outros tinham ferro em brasa marcado no corpo, e alguns eram até mesmo mortos. Mas, em silêncio, os malês resistiam. Nas senzalas, nos becos de Salvador e nas casas de alforriados, eles cultivavam sua fé e sua esperança. A fé em Alá se misturava com o sonho de um dia quebrar as correntes da escravidão. Eles sabiam: a liberdade não seria dada, teria que ser conquistada com sangue. O estopim da revolta, a década de 1830, foi marcada por instabilidade. O Brasil era um país jovem, governado por regentes após a abdicação de Dom Pedro I. Rebeliões surgiam em várias províncias, e os malês viam nisso uma oportunidade. Em 1835, líderes muçulmanos começaram a planejar algo grandioso: uma revolta armada que libertaria todos os escravizados e fundaria um reino muçulmano livre na Bahia. A data escolhida não foi por acaso. 25 de janeiro, dia de Nossa Senhora da Guia para os católicos, mas também um dia de jejum e oração para os muçulmanos. Eles acreditavam que a espiritualidade daria força à revolução. Com facões, espadas improvisadas, lanças e até algumas armas de fogo contrabandeadas, começaram a formar grupos de combate. As mensagens eram passadas em árabe, escondidas em papéis que os senhores não conseguiam decifrar. Era uma rede secreta de comunicação. O plano era ousado: atacar os quartéis, tomar as ruas de Salvador, libertar os irmãos presos e, em seguida, expandir a revolução pelo interior. Eles acreditavam que outros escravizados se uniriam e que a Bahia inteira poderia cair em suas mãos. Era o sonho da liberdade, mas também o prenúncio de uma tragédia. A madrugada sangrenta. Na noite escolhida, os malês se reuniram. Eram centenas. Homens e mulheres vestidos de branco, muitos com amuletos religiosos, rezando em árabe e clamando por força. O silêncio da noite escondia os tambores do coração. Quando os sinos marcaram a meia-noite, o primeiro grupo avançou. Eles atacaram soldados de surpresa, cortando com facões e lanças. A luta corpo a corpo foi brutal. Gritos de guerra ecoavam em árabe, misturados com os gemidos dos feridos. No entanto, o inesperado aconteceu. O plano havia sido denunciado. Um escravizado, por medo de ser punido, contou aos senhores sobre a revolta. Quando os malês avançaram, já havia tropas armadas esperando por eles. Os primeiros ataques foram vitoriosos,
Mas logo os revoltosos se viram cercados por espingardas, cavalaria e soldados bem treinados. Mesmo assim, não recuaram. Eles lutavam como guerreiros, certos de que a morte era preferível à escravidão. As ruas de Salvador se tornaram um campo de batalha sangrento. Facões contra espadas, coragem contra pólvora. O massacre. O combate foi desigual. Os malês tinham coragem, mas eram poucos diante do poder militar do Império. Ainda assim, resistiram por horas. Casas foram invadidas, fogueiras acesas, gritos de dor ecoaram pela madrugada. Homens tombavam defendendo suas famílias. Mulheres lutavam lado a lado, muitas carregando crianças nos braços enquanto empunhavam facas ou pedras. Mas as armas de fogo dos soldados foram decisivas. Centenas de malês foram mortos naquela madrugada. Os corpos ficaram espalhados pelas ruas de Salvador, manchando o chão de pedra com sangue. Outros foram capturados vivos. E a punição foi... Muitos foram açoitados até perderem a consciência. Até perderem a consciência. Outros foram condenados à prisão perpétua ou deportados de volta à África, sem suas famílias. O sonho de liberdade havia se transformado em pesadelo. As consequências da derrota. A repressão não parou no massacre. Depois da revolta, a elite branca da Bahia ficou aterrorizada com a possibilidade de novos levantes. E para garantir que nunca mais aconteceria algo assim, a perseguição foi implacável. Muçulmanos passaram a ser vigiados. Qualquer africano que fosse encontrado com roupas brancas, símbolos religiosos ou escritos em árabe, era imediatamente punido. Muitos foram proibidos de se reunir em grupo, de rezar, de ensinar uns aos outros. As escolas clandestinas foram destruídas, livros e manuscritos queimados. A intenção era clara: apagar da memória a fé e a cultura dos malês. Mas não conseguiram. Apesar da violência, a revolta dos malês deixou uma marca eterna. Mostrou que os escravizados não eram passivos, que resistiam, que sonhavam com liberdade. Foi uma das maiores revoltas escravas do Brasil, e até hoje é lembrada como símbolo de resistência negra. A revolta dos malês foi um grito sufocado, mas que ecoa até hoje. Foi a prova de que, mesmo diante da opressão mais brutal, homens e mulheres se levantaram e disseram: basta. Eles não venceram aquela noite. Mas sua memória continua viva, como um lembrete de que a liberdade sempre teve um preço de sangue. E essa foi apenas uma das histórias chocantes que o Brasil tentou esconder. Nos próximos episódios, você vai conhecer outros levantes, outros massacres e outras resistências que a história oficial não conta. Prepare-se, porque as próximas histórias são ainda mais perturbadoras.